aqui porque eu não sou do tamanho do Júnior, né? Senão eu fico escondido aqui atrás. Gente, uma boa noite, uma alegria imensa estar de novo aqui com vocês, para a gente bater esse papo em torno do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, que tanto tem nos esclarecido e auxiliado a todos nós nessa caminhada. Alegria maior ainda de ver essa casa aqui tão cheia, né? No feriado, finalzinho do feriado aí de carnaval. Eu lembro que, ainda quando eu estava na mocidade, nós lemos um trecho, se não me engano, de Humberto de Campos, que falava que, numa determinada ocasião, na cidade do Rio de Janeiro, durante o carnaval, a espiritualidade precisava de encontrar um grupo de pessoas que estivesse em oração, que estivesse habilitado a doar energias boas para prestar um socorro que era necessário. E os espíritos procuraram e não achavam uma pessoa que estivesse com o pensamento voltado para o bem, que estivesse em oração. Graças a Deus, nós estamos todos aqui buscando essa união, buscando esse aprendizado. Hoje nós vamos, como disse o Júnior, terminar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, falando, fazendo a reflexão nesse item 15, que é a transmissão da riqueza. Esse capítulo todo, que fala muito para nós da nossa relação com o mundo material, de como nós encaramos essa nossa relação com as coisas da matéria. Se nós recebemos a dádiva de reencarnar, de estarmos aqui, de possuirmos um corpo físico, não é para a gente passar ao léu, Não é para a gente deixar para quando desencarnarmos, fazermos as coisas. O corpo físico que nós recebemos, os bens materiais que nós recebemos, eles podem e devem ser instrumentos do nosso aprendizado e do nosso progresso. Pela nossa ignorância, pela nossa falta de disciplina, muitas vezes eles se convertem em instrumentos dos nossos erros, das nossas provas e das nossas expiações. Eu queria começar de uma maneira um pouco diferente, Tem uns versos de um repentista nordestino, e aí a verdade, ela não é exclusividade de quem fala difícil, dos doutores, ela pode estar na simplicidade do sentimento que vem do coração, do sentimento puro. E olha como ele fala dessa nossa, só 2 versinhos desse repentista, como ele fala da nossa relação com as riquezas. Se o final é normal, por que correr? E se morrer é ruim, mas é comum? Se o caixão vai levar de um em um, se o dinheiro não pode socorrer, eu só quero bastante para comer, para viver, para vestir e para calçar. Mesmo sendo pouquinho, se não faltar, eu só quero esse tanto todo dia. Para que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar? Para que tanta ganância por poder, exibir uma fortuna adquirida, se o que a gente ganha durante a vida
é preciso deixar quando morrer. Se a cova não tem como caber, e no caixão ninguém pode levar, lá no céu não tem banco para guardar. E o que o morto juntou quando vivia, para que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar? E será que a gente pensa nisso? Né? Será que a gente vive de maneira consciente de que todos nós temos aqui uma passagem, um estágio do nosso aprendizado maior? Nós costumamos dizer que nós vamos mudando, né, a nossa maneira de enxergar a nossa vida. Quando materialistas, nós achamos que a nossa vida, né, a nossa linha de tempo é só isso aqui. É só esse intervalo que vai entre nascer, crescer, amadurecer, chegar à senilidade, envelhecer e desencarnar. Mas quando a gente começa a procurar aprender a respeito da vida, procurar um sentido maior para a nossa existência, nós começamos a ver que nós podemos mudar a nossa linha, né? Nosso entendimento a respeito da nossa linha da vida, e aproveitar a oportunidade que nós temos, a dádiva dessa encarnação, para fazermos progressos, para superarmos os nossos defeitos, para superarmos as nossas limitações, corrigirmos os nossos erros e galgarmos alguns degraus, poucos, mas necessários, na senda da nossa evolução. E quando nós nos tornamos verdadeiramente cristãos e espíritas, nós entendemos de uma maneira ainda melhor essa nossa passagem, porque nós passamos a ver essa nossa existência, esse nosso conjunto de experiências aqui, com olhos que vão além daqueles que enxergam somente a matéria. Nós passamos a enxergar com outros olhos. E aqui esse super-homem aqui está representando o ser espiritual que todos nós somos. E aprendemos a enxergar a nossa existência do ponto de vista de seres eternos, em constante evolução e aprendizado que todos nós somos. A experiência da encarnação, como já dissemos, não é para ser desperdiçada. Se nós temos bens, se nós convivemos com pessoas, se nós temos acontecimentos na nossa vida, é para que aproveitemos para o nosso aprendizado e evolução. Mais importante é que nós aprendamos a ter olhos de ver essas coisas de maneira diferente, sob uma ótica que vai além do simples materialismo, que veja a vida pela ótica de seres espirituais, filhos de Deus, espíritos eternos destinados à luz, que todos nós somos. E aí, quando a gente fala nas nossas relações com os bens da terra, com as riquezas, hoje a gente vai falar a respeito da herança, né? E aí, São Luís, ele vai responder uma pergunta, um questionamento, que é feito: o princípio segundo o qual o homem é apenas depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida,
tira dele o direito de transmiti-la aos seus descendentes, uma vez que nós somos simplesmente depositários dos bens que nós usufruímos durante a encarnação, né? Ninguém leva os bens, ainda por mais apegados que nós sejamos, ninguém leva os bens quando faz o retorno à pátria espiritual. Esse fato tira da gente o direito de transmitir os nossos bens aos nossos herdeiros. E essa pergunta, ela brota principalmente de uma colocação que tem na parte anterior do Evangelho. Numa mensagem do Espírito Lacordaire, ele fala assim: quer a fortuna vos venha da família, quer tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer: tudo promana de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence, nem sequer vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele como de todos os bens materiais. Então, essa afirmação do Lacordaire, nós não somos donos de nada, nada nos pertence na terra, é que suscitou esse questionamento. Ou, uma vez que nada nos pertence, será que a gente tem o direito de legar herança aos nossos descendentes? Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Deus emprestou o que tendes, e tendes que restituir. O que Ele empresta na condição de supérfluo, quer dizer, o que Ele empresta que é além daquilo que nós realmente necessitamos para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, é necessário que a gente aprenda a compartilhar com aqueles que precisam. Por isso que a gente às vezes recebe um pouco mais do que nos é necessário, exatamente para que a gente exercite a capacidade de compartilhar. Os tesouros que a gente recebe por depósito da divina providência, nós temos a responsabilidade de usar e bem usar esses tesouros. E aí a gente pode, né, em seguida a gente vai refletir sobre a natureza desses tesouros, onde a gente coloca, né, onde a gente enxerga realmente esses tesouros. Na resposta ao questionamento, ela é bem óbvia, né? Você pode transmitir aos seus herdeiros os bens que você tem em herança? Sim. A legislação humana assim o permite, existe uma regra social aceita. Contudo, é necessário que tenhamos consciência, tudo está subordinado à vontade de Deus. Deus, se for do proveito, da necessidade e para o bem dos nossos descendentes, Ele, de repente, pode não permitir que eles gozem da riqueza que a gente lega a eles. Pode permitir que eles não usufruam da herança que a gente lega a eles. Por quê? Porque nem sempre ela pode lhes ser proveitosa, nem sempre eles têm merecimento dessas riquezas, e assim,
que a gente tem visto, né, tantas histórias de famílias que os herdeiros, de repente, de uma hora para outra, desmoronam fortunas que receberam em herança. Quantas famílias que a gente vê abastadas, cheias de dinheiro, mas que no processo sucessório, na transmissão dos bens de pais para filhos, eles acabam gastando tudo em pouco tempo e ficando, às vezes, até em condição desfavorável. Por que acontece isso? Né? Já paramos para refletir? Uma parte a gente já, com certeza, compreendeu. Nós não somos donos de nada. Nós não temos essa capacidade de reter os bens, né? Tudo que nós temos nos é dado por empréstimo. De uma hora para outra, a gente pode ficar sem. Até mesmo da nossa saúde. Quantos planos, muitas vezes, a gente faz, quantas coisas que a gente, né? Quantas pessoas que a gente passa por cima, que a gente não dá atenção, achando que nós temos, o nosso tempo os nossos projetos são muito importantes para isso. E, de repente, nós nos deparamos com um problema de saúde que faz com que a nossa vida pare. Dê aquele intervalo, né? E aí, nesse momento, a gente entende que todos aqueles bens, toda aquela vaidade não nos serve. Quando a gente se vê nessa condição, é que vem, infelizmente pela dor, essa reflexão tão necessária da transitoriedade das coisas, da necessidade de darmos o valor adequado às posses materiais. Muito raros são os homens que se consagram aos interesses eternos. Frequentemente lembram-se disso muito tarde, quando o corpo já está a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender, na iluminação de si mesmo, o melhor negócio na Terra. Entender que a iluminação de si mesmo é o melhor negócio na Terra. Mas será que nós nos dedicamos, ou quanto tempo nós dedicamos a esse melhor negócio na Terra? Quantas horas por dia nós dedicamos, né, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual? Quantas horas por dia nós dedicamos à nossa capacidade de melhorar os nossos relacionamentos, de melhorar a nossa capacidade de auxiliar, de praticar caridade, de sermos mais úteis? Quanto tempo a gente dedica? Né? De um dia de 24 horas, que vai dar, né, 60 minutos cada uma, né? Que vai dar 1.440 minutos num dia. E para arrumar 5 minutos, para fazer uma oração, para fazer uma reflexão, é difícil. Para tirar 5 minutos do dia, a gente encontra dificuldade.
mas encontramos tempo para um monte de coisa que não nos agrega. E aí, nessa oportunidade que nós temos, dedicamos muito aos bens terrenos e nos esquecemos da necessidade de nos desenvolvermos como seres espirituais que nós somos. Lá no nosso lar, tem um trecho em que uma irmã lá de nosso lar, ela está prestando socorro ao próprio pai, que está transtornado, revoltado, por ter sido envenenado pelo próprio filho médico para antecipar a herança. Ele estava de olho na herança, então ele vai lá e aplica uma injeção no pai, pratica lá uma eutanásia, para acelerar a desencarnação do pai. E o pai está revoltado com esse filho. E essa irmã vem e tenta abrir os olhos, esclarecê-lo, principalmente dizendo: nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória, porque ele tinha dedicado todos os esforços para deixar os filhos bem materialmente. Mas, diz ela, se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Quantas vezes a gente dedica o nosso tempo para assegurar a tranquilidade material dos nossos filhos, ou o bem-estar material dos nossos filhos, e nos esquecemos das qualidades, dos bens verdadeiros que nós também devemos ensiná-los a ter. Porque nós nos esquecemos o princípio da nossa conversa. Nós, e nem os nossos filhos, somos possuidores das coisas da terra. Dos bens materiais não pode e não deve depender a nossa felicidade. E aí, quando a gente chega nessa situação e que nós vemos iniciar as disputas, será que nós refletimos que esse pode ter sido o exemplo, pode ter sido o ensinamento que nós transmitimos durante uma vida toda? Exatamente esse ensinamento da valorização, tão somente dos bens materiais, das coisas materiais, das posses, das riquezas, e a gente vive uma vida dando esse tipo de exemplo. E para nós que somos pais, né, a gente passa a vida inteira dando esse exemplo, e depois o que nós esperamos dos nossos filhos? É uma reflexão muito difícil, dura, para nós que somos pais. Muito, muito difícil. Porém, necessária. Muito necessária. Nós, como pais, nos preocupamos em colocar nossos filhos na melhor escola, no inglês, no karatê, no tudo, né? No balé, nisso, naquilo. E aí, nesses tempos que a gente cada dia tem que trabalhar mais para conseguir pagar todas essas contas, aí esses dias eu estava olhando, tinha essa chargezinha aqui, né?
Os pais falando, queremos mais horas de aula na escola. E os filhos, queremos mais horas de paz em casa. Lógico que a gente tem os nossos afazeres, os nossos compromissos profissionais que nos tomam muito tempo dentro da nossa estrutura social hoje. Mas aqui é só para a gente ter uma reflexão. Temos dedicado o tempo adequado, né? Temos tentado passar para os nossos filhos a valorização também dos bens não materiais. Ainda um dia desses a gente estava falando, comentando nas nossas conversas em casa, como às vezes a gente vê os nossos moços, os nossos jovens, pouco preocupados com a cordialidade. Como que é difícil hoje, né? Eles passam com o celular para lá, passam com o celular para cá, e não cumprimentam uma pessoa mais idosa, não dá uma atenção, não dá um abraço, uma palavra amiga. Um valor imaterial, um valor moral, né, que é a cordialidade, que é a atenção ao próximo, que nós estamos vendo acabar, enfraquecer na nossa sociedade. E aí, nós que vivemos preocupados com o futuro dos nossos filhos, com o inglês, com o karatê, com isso, com aquilo, com a melhor escola, nos esquecemos que nós estamos ajudando-os a preparar as malas para uma viagem. Para uma viagem que é uma vida toda aí, ó, independente, e que nós não vamos poder viajar juntos o tempo todo. E aí, quando o filhinho da gente vai viajar, né, a gente já até sabe, principalmente as mães, filho, você está levando isso, está levando a blusa, não esqueceu o chinelo, está levando quantas cuecas, filho, e está levando isso, e está levando... Não é assim? E para essa viagem chamada vida, que bagagem que nós estamos preparando para eles? Bens materiais? Não nos esqueçamos que a bagagem dos bens materiais pode extraviar na primeira estação. Se for de avião, então, é mais fácil ainda, né, de extraviar a bagagem. É o que mais acontece por aí, é extraviar a bagagem. E aí extraviou a bagagem, como que o nosso filho vai tocar a vida se ele não tiver aquela bagagem que a gente pode ajudá-lo a preparar, que ladrão não rouba, que não dá para extraviar, que onde quer que ele esteja, ele vai levar com ele, que é o valor moral, que é a honestidade, que é a capacidade de respeitar as pessoas, de ajudar. Será que nós estamos ajudando realmente eles a preparar direito a mala? Porque nos diz o livro dos Espíritos que muitos de nós temos a oportunidade de estar presente nas reuniões dos nossos herdeiros. E que essa oportunidade para nós, muitas vezes, é um resgate. Por aquilo que nós plantamos. Não nos esqueçamos, Deus permitiu as transações no planeta para que, através dos negócios terrenos, a gente possa aprender o maior negócio de todos. Como disse Jesus, não sabias que convém tratar dos negócios do meu Pai?
A riqueza real é um atributo da alma eterna. Todos os outros bens são meras expressões de destaque passageiro, valendo apenas de instrumento a serviço da alma no estágio das reencarnações. Nos diz o Valdo Vieira na psicografia do Chico: tua prosperidade brilha nos exemplos de fraternidade com que dignificas a vida. Reparte com o próximo os valores que transporta no espírito. Se a gente estiver disposto a compartilhar os valores que a gente tem no espírito, a gente compartilha os bens materiais. A gente tem essa predisposição na alma. Em compensação, se na alma nós formos mesquinhos, a gente não vai praticar a caridade material. E aí, o que nós temos como nossas verdadeiras riquezas, aquilo que a gente pretende legar, não só para os nossos descendentes, mas para todas as pessoas que conosco convivem. Qual que é a nossa marca? Qual que é a nossa herança que a gente quer e pretende deixar? Aí, numa psicografia do Emmanuel com o Chico, cada criatura transporta em si mesmo os valores que acumula na vida. Os sábios trazem os tesouros do conhecimento. Os bons guardam na alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade trazem consigo os talentos da simpatia. As pessoas sinceras têm a beleza espiritual. Os filhos da boa-fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam a energia do bom ânimo. As almas resignadas enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. E nós? Que herança nós vamos deixar? Obrigado a todos. Que fique essa reflexão para cada um de nós. Obrigado para quem não dormiu. Obrigado para quem está daí e transmite essa energia boa para a gente, porque, acima de tudo, aqui nós estamos para compartilhar. Que o Evangelho de hoje sirva de guia e lição para todos nós e para a nossa vida. Muito obrigado, muita paz a todos. Convidar a Heleninha para fazer a nossa oração de encerramento.